Capítulo 86. Na revelação do mapa da água nas nuvens. Duas vozes soaram simultaneamente, ecoando em frente ao salão Tai. Impossível! Como vocês conseguiram sair vivos daquele lugar amaldiçoado? Exclamaram os dois em uníssono, com o rosto tomado por incredulidade. Em frente à floresta de espadas, Li Fan estava de braços cruzados, olhando para Si Kun e Bai Li Shen, ambos de semblante pálido, com um sorriso irônico e silencioso. Ele simplesmente pisou nos punhos das espadas, como se fosse correr atrás deles. A espada fantasma atravessou a pele, e uma dor excruciante se seguiu. Li Fan quase perdeu o controle do corpo e quase caiu. Cair do cabo da espada não o mataria, mas o teletransportaria de volta para a periferia da floresta de espadas, recomeçando do zero. É claro que, se alguém não conseguisse aceitar isso e tentasse sobrevoar a floresta de espadas, então eles realmente experimentariam a sensação de ter 1000 espadas atravessando seus corações. Este foi o julgamento em frente ao Salão Tai, o julgamento da floresta de espadas. Ao contrário das outras partes do Palácio Celestial da Água das Nuvens, contanto que você não agisse de forma imprudente, não havia perigo fatal aqui. No máximo, era a sensação de ter o coração traspassado por espada após espada. Na vida anterior, muitos cultivadores suportaram dores intensas e atravessaram a floresta de espadas, adentrando o interior do Salão Tai. No entanto, o salão estava vazio, completamente desprovido de qualquer coisa. Será possível que os tesouros do Salão Tai tenham sido levados por Si Kun Yi em primeiro lugar? A oportunidade neste Salão Tai é o mapa da água das nuvens? Embora Li Fan pudesse usar a técnica de ligação de insetos para capturar os dois agora, ele não podia garantir que conseguiria obrigá-los a revelar como obtiveram o mapa da água das nuvens. Li Fan sabia que existiam métodos de busca da alma no antigo mundo do cultivo que liam à força as memórias de um cultivador. Infelizmente, Li Fan ainda não sabia como executá-los. Então, para garantir a segurança, ele teve que esperar que esses dois pegassem o mapa da água das nuvens. Anúncios do Pub Future. Li Fan contemplou, e o espírito ilusório da chama azul surgiu em sua mente. Sua temperatura corporal foi diminuindo gradualmente, e Li Fan sentiu-se extremamente calmo e racional. Nada conseguia perturbar seu estado de espírito. Dando um passo à frente, ele se posicionou sobre o punho da espada. Embora ainda sentisse dor, Li Fan não estava com medo. Ele deu vários passos para frente em sequência. Para não assustar muito Si Kun Yi e Bai Li Shen, parou e fingiu descansar. Si Kun Yi e Bai Li Shen, ao verem que Li Fan ainda estava vivo, ficaram extremamente chocados. Nesse momento, vendo Li Fan se aproximar cada vez mais, eles não puderam deixar de ficar ansiosos. Naquele instante, tornaram-se implacáveis, cerraram os dentes e deram alguns passos violentos em direção à frente. 4 espadas afiadas foram adicionadas ao corpo deles ao mesmo tempo, e a dor causada não era tão simples quanto somar a dor de cada espada. A agonia se multiplicou várias vezes, tornando quase impossível para a dupla manter a estabilidade de suas figuras. Felizmente, eles conseguiram se estabilizar apoiando-se um no outro por um instante, antes de quase caírem. Ao ver isso, Li Fan também deu 3 passos para a frente, e então pareceu ter dificuldade em manter a postura novamente. Dessa forma, Li Fan sempre manteve distância da dupla, baixando a guarda do outro. Mas, ainda assim, ele ameaçava alcançá-los, dando-lhes uma sensação de opressão. Como se fossem presas perseguidas por cães, Si Kun Yi e Bai Li Dast, passo a passo, se aproximavam cada vez mais do Salão Tai. Por fim, eles caminharam até o final da floresta de espadas. Saltando do cabo da espada, os dois caíram no chão como se estivessem sem forças. No entanto, com Li Fan pressionando-os passo a passo, aproximando-se cada vez mais, eles não podiam se dar ao luxo de descansar. Apressadamente, Bai Li Shen retirou um token azul do peito e gritou bem alto na direção do Salão Tai. Eu sou Bai Li Shen, a 165ª geração de discípulos diretos do Palácio Celestial da Água e das Nuvens, e solicito uma audiência com o Patriarca Tai. A voz de Bai Li Shen ecoou continuamente. Li Fan parou abruptamente o passo que estava prestes a dar e olhou fixamente para a frente. Anúncios do Pub Future. O majestoso Salão Tai pareceu ganhar vida naquele instante, elevando-se lentamente no ar em meio a tremores constantes. O chão sob seus pés começou a tremer. Bum! Bum! 4 pernas grossas, semelhantes a pilares, emergiram debaixo do Salão Tai e golpearam o chão com força. Uma cabeça de monstro horrenda apareceu diante de Li Fan como um demônio descendo sobre o mundo. As espadas quebradas na floresta de espadas continuavam a tremer. Rugido! Acompanhada por um rugido estranho, uma tartaruga gigante finalmente se manifestou por completo. O Salão Tai foi transportado nas costas da tartaruga gigante. E enquanto a tartaruga gigante continuava a uivar, 2 cobras negras gigantes saíram rastejando de dentro do Salão Tai. Uma delas avançou, entrelaçando-se em torno da cabeça. O outro recuou,
abrindo uma enorme boca ensanguentada, que servia de cauda para a tartaruga. Se a criatura gigantesca, uma combinação de tartaruga e cobra, já era visualmente impressionante o suficiente, as cenas em seu corpo estavam deixando Li Fan fisicamente desconfortável. Cada centímetro do corpo do monstro estava crivado de espadas quebradas. Era incrivelmente sangrento, e não dava para distinguir quantas espadas estavam realmente cravadas no corpo da criatura. À primeira vista, esse monstro parecia ser composto inteiramente de espadas. E a pequena floresta de espadas em frente ao salão Tai parecia uma parte extremamente insignificante daquilo. O patriarca Tai do Palácio Celestial Água-Nuvem? Tantos anos se passaram e ele ainda está vivo? Ou será que ele se tornou algo anômalo como o Quintang e o Daoísta Gu? Li Fan não tinha certeza. Na vida anterior, não havia nenhum rumor sobre esse patriarca Tai. Li Fan não ousou agir de forma imprudente nem por um momento e apenas observou à distância. Bai Lixin estava extremamente animada para ver a verdadeira aparência do patriarca. Ele se ajoelhou e continuou a se curvar. Anúncios do Pub Future. Seu nome é Bai Lixin? Você é um discípulo direto do meu Palácio Celestial da Água das Nuvens? Uma voz antiga ecoou. O monstro tartaruga cobra baixou ligeiramente a cabeça, como se quisesse ver claramente a aparência de Bai Lixin. Reportando-me ao patriarca Tai, o discípulo é da linhagem Nuvem Voadora, respondeu Bai Lixin com a voz trêmula. Nuvem Voadora, hein? A voz antiga parecia perdida em lembranças. Sim, você de fato carrega a aura da linhagem Nuvem Voadora. Então, aquele garoto ainda tem descendentes vivos? O monstro tartaruga cobra pressentiu vagamente que algo estava errado. Mas ele já estava muito velho. Tão antigo que até mesmo pensamentos simples se tornaram um problema. A dor causada pelas inúmeras espadas quebradas em seu corpo era como uma maldição maligna, afetando constantemente seus pensamentos. Após um momento de contemplação infrutífera, ele falou lentamente, então, por que você me acordou? Bai Lixin pareceu soltar um suspiro de alívio, reprimindo sua expressão de excitação, e disse rapidamente, o discípulo deseja pedir ao patriarca o mapa da água das nuvens. O mapa da água nas nuvens? O que é isso? Deixe-me pensar. Após alguns instantes. Ah! Então é isso, nada de muito importante. O tom do monstro tartaruga serpente carregava um toque de nostalgia. Naquela época, Anhai mencionou que este item só poderia ser dado aos discípulos do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Já que você é descendente da nuvem voadora. Ao dizer isso, o monstro tartaruga cobra hesitou por um instante. Então ele disse lentamente, nesse caso, acho que não tem problema em te dar. O rosto de Bai Lixin revelou uma expressão de êxtase, e ele não conseguia parar de se curvar. Obrigado, patriarca. Obrigado, patriarca. No momento em que o monstro tartaruga cobra estava prestes a entregar o mapa da água das nuvens para Bai Lixin, uma voz repentinamente soou. Aguentar! Bai Lixin e o monstro tartaruga cobra olharam na direção da voz. Eles viram Li Fan se aproximando rapidamente, passando por entre os punhos das espadas. Espadas atravessavam seu corpo continuamente, mas a dor parecia não ter efeito algum sobre ele. Li Fan deu 3 passos e deslizou pela floresta de espadas, descendo em seguida com graça. Suspirando de alívio, Li Fan estendeu as mãos em direção ao monstro tartaruga serpente. Discípulo Li Fan, também discípulo direto do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Gostaria também de pedir ao patriarca o mapa da Água das Nuvens. Enquanto falava, ele começou a ativar a arte ilusória dos sonhos em água de nuvem. Capítulo 87 E tesouro obtido. Ver o tesouro ao seu alcance, mas obstruído por complicações inesperadas, enfureceu Bai Lixin. Ele olhou para Li Fan e não pôde deixar de gritar com raiva, de onde veio esse impostor? Os discípulos do Palácio Celestial da Água das Nuvens já foram exterminados há muito tempo. No meio da frase, Bai Lixin percebeu a inadequação de suas palavras e parou abruptamente. Divino ancestral, essa pessoa definitivamente não pode ser um discípulo autêntico, disse ele, rangendo os dentes, para a criatura híbrida de tartaruga e serpente. Contudo, a criatura híbrida de tartaruga e cobra não deu atenção às suas palavras, discernindo cuidadosamente a aura que emanava de Li Fan. 1. Arte ilusória dos sonhos em água de nuvem. É inesperado que o Júnior Kim também tenha um sucessor. Bom. Aparentemente muito excitada, a enorme criatura híbrida de tartaruga e cobra tremeu levemente, e sua expressão feroz relaxou um pouco. De fato, minha técnica de cultivo é uma transmissão direta do irmão Sênior Kim. Naturalmente, posso ser considerado um discípulo do Palácio Celestial da Água das Nuvens, Li Fan assentiu e disse com uma expressão impassível. Eles não esperavam que o que Li Fan disse fosse realmente verdade, o que fez com que a expressão de Bai Lixin escurecesse instantaneamente.
Tanto ele quanto Si Kun Yi encararam Li Fan fixamente, com os olhos repletos de intenções assassinas. Sentindo a crescente intenção assassina que emanava deles, Li Fan apenas sorriu levemente em resposta. Vocês dois são discípulos diretos, e este jovem também é um discípulo direto. Vocês dois querem este mapa da água das nuvens. É uma verdadeira dor de cabeça. A criatura híbrida de tartaruga e cobra parecia um pouco confusa, seu olhar oscilando entre Li Fan e Bai Li Shen. Após algum tempo, sua mente lenta finalmente encontrou uma solução. Sendo assim, de acordo com as regras da seita, por que vocês dois não competem um contra o outro? Quem quer que vença, eu darei este mapa da água das nuvens a essa pessoa. A criatura híbrida de tartaruga e cobra parecia bastante satisfeita com sua própria solução. Anúncios do Pub Future. Sacudiu o corpo e moveu seu corpo rígido. Diversas espadas quebradas caíram de seu corpo, flutuando em direção à borda da floresta de espadas abaixo em uma trajetória muito incomum, aumentando o tamanho da floresta de espadas. Os discípulos do Palácio Celestial da Água das Nuvens devem se respeitar e amar. Vocês dois, tomem cuidado para não irem longe demais durante o treino. A criatura, metade tartaruga, metade cobra, advertiu com sua voz rouca e antiga. Então, inúmeras espadas quebradas voaram de seu corpo. Eles caíram no chão ao redor de Li Fan e Si Kun Yi, deixando apenas uma área vazia no meio, formando uma arena natural. Pode começar. A criatura, metade tartaruga, metade cobra, disse com a voz abafada. Li Fan deu uma risadinha. Ancestral divino, fique tranquilo, eu definitivamente pouparei a vida de Bai Li Shen. Bai Li Shen permaneceu em silêncio, sua intenção assassina atingindo o ápice. Acima de sua cabeça, 21 espadas de água azul que giravam constantemente apareceram de repente. Formando uma formação de espadas, eles avançaram velozmente em direção a Li Fan. Mas Li Fan simplesmente estendeu a mão direita e agarrou levemente Bai Li Shen. Tudo ficou em silêncio. Mesmo que existissem 1000 outros meios, eles não poderiam mais ser executados neste momento. Como se estivesse presa em uma rede gigante invisível, Bai Li Shen estava firmemente encurralada, suspensa no ar, sem conseguir se mover. As 24 espadas de água também se dissiparam no meio do voo. O patriarca Tai, que estivera adormecido por milhares de anos, agora comentava com entusiasmo. No entanto, seu raciocínio parecia enferrujado, tornando seus comentários sempre um pouco lentos. Bai Li Shen já havia sido subjugado por Li Fan antes mesmo de sua voz começar a se manifestar. Nada mal. É a técnica da espada de concerto do mar. Já pratiquei 21 espadas, está perto da grande conclusão. Anúncios do Pub Future. Surpreendente, e essa é a técnica de ligação daquele pequeno inseto? Nunca pensei que seria transmitida a um forasteiro. Por meio dos comentários da criatura híbrida de tartaruga e cobra, Bai Li Shen e Si Kun Yi exibiram expressões de horror inimaginável. Eles entenderam naturalmente qual técnica havia subjugado Bai Li Shen com tanta facilidade. Era exatamente o mesmo método que o estranho cultivador usava na torre de refino demoníaco. Escapar daquele cultivador peculiar era uma coisa, mas aprender suas habilidades sobrenaturais? Como isso foi conseguido? Será possível que essa pessoa fosse realmente um discípulo do Palácio Celestial da Água das Nuvens? Caso contrário, nada disso poderia ser explicado. No entanto, os discípulos do Palácio Celestial da Água das Nuvens claramente morreram na grande calamidade, milhares de anos atrás. Quem era ele, de verdade? Inúmeras dúvidas e medos invadiram Bai Li Shen e Si Kun Yi. Não, essa pessoa era misteriosa demais. Se eles caíssem em suas mãos. Ao verem o rosto amigável de Li Fan, os dois não puderam evitar um arrepio. Escapar. Assim, sob o olhar da criatura tartaruga cobre de Li Fan, uma cena estranha se desenrolou. Bai Li Shen, que estava presa pelo inseto, transformou-se repentinamente num piscar de olhos, tornou-se Si Kun Yi. Entretanto, Si Kun Yi, que estava assistindo de lado, apareceu de repente como Bai Li Shen. Não foi apenas uma troca de aparências. Suas auras, bases de cultivo e até mesmo a mira de Li Fan através da intenção assassina sem forma foram trocadas em um instante. A expressão de Li Fan mudou, mas ele ouviu Bai Li Shen gritar: minhas habilidades são inferiores às suas, admito a derrota. Deixarei o mapa da água das nuvens para o irmão sênior. Por favor, ancestral divino Tai, escolte-me para fora do Palácio Celestial da Água das Nuvens. O que é isto? Anúncios do Pub Future. A criatura híbrida de tartaruga e cobra estava curiosa com a cena que se desenrolava diante de seus olhos, mas foi interrompida pelo grito de Bai Li Shen. Você quer ir embora daqui? Sim, ir embora é bom. Ir embora é bom. No lamento da criatura híbrida de tartaruga e cobra, uma luz azul envolveu Bai Li Shen.
Sua figura se contorceu por um instante, e ele lançou um olhar de ódio para Li Fan, desaparecendo em seguida sem deixar rastro. Quanto a Sikon Yi, que foi amarrado por Li Fan, ele perdeu instantaneamente a vitalidade. Sob o olhar de Li Fan, ele lentamente se transformou em cinzas. Assim como aconteceu na torre de refino demoníaco há algum tempo. Na percepção de Li Fan, do lado de fora do Palácio Celestial da Água das Nuvens, Sikon Yi apareceu mais uma vez ao lado de Bai Li Shen. Os dois estavam fazendo o possível para escapar daquele lugar. Você quer escapar? Não é tão fácil. Sob o domínio da intenção assassina sem forma, a menos que estivessem muito longe, não importava o que fizessem, não conseguiam escapar das garras de Li Fan. Sem pressa para persegui-los, Li Fan, em vez disso, interrogou a criatura meio tartaruga, meio cobra, à sua frente. Divino Ancestral Tai, gostaria de saber qual técnica Bai Li Shen cultivou. Transformar-se entre diferentes seres vivos é realmente algo incrível. Parece-me um pouco familiar, acho que já ouvi falar disso em algum lugar. Depois de um tempo, ele lamentou, estou ficando velho, minha memória não é tão boa. Não consigo me lembrar. Bem, enquanto ainda me lembro, vou te dar o mapa da água nas nuvens. A serpente negra que se enroscava na cabeça do patriarca Tai abriu a boca. Uma versão em miniatura do Palácio Celestial da Água das Nuvens, emitindo luzes coloridas, voou lentamente em direção a Li Fan. Li Fan segurou o objeto na mão e, sentindo a informação surgir em sua mente, não pôde deixar de ficar um tanto surpreso. Só isso? Vale mesmo a pena gastar 100.000 pontos de contribuição nisso? Este mapa da Água das Nuvens era de fato o que parecia ser, apenas uma maquete em miniatura do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Cada detalhe foi reproduzido fielmente, incluindo todas as dimensões e estruturas dentro do Palácio Celestial das Nuvens e Águas. Além disso, ali se conservava um vestígio da consciência espiritual deixada pelos discípulos do Palácio Celestial da Água das Nuvens daquela época. Fixados de uma maneira especial, eles se transformaram em figuras em miniatura, movendo-se neste Palácio Celestial das Nuvens e Águas em miniatura. Capítulo 88 E executando Sikon Yi. A intuição divina de Li Fan percorria essa maquete colorida, fazendo sentir como se estivesse visitando pessoalmente o antigo Palácio Celestial da Água e das Nuvens. Mas, além disso, parecia que o mapa da água nas nuvens não tinha nenhuma outra finalidade específica. Este mapa de água nas nuvens, talvez fosse mais apropriado chamá-lo de modelo de água nas nuvens. Ou talvez, esconda outros segredos lá dentro. Do contrário, por que alguém ofereceria uma recompensa de 100.000 pontos de contribuição? Li Fan repentinamente teve muitas dúvidas. No entanto, este não era o momento para nos aprofundarmos neles. Ele guardou a miniatura colorida em seu anel de armazenamento e então curvou-se educadamente para a criatura tartaruga serpente. Divino Ancestral Tai, por favor, me acompanhe para fora daqui. Ainda preciso encontrar meu irmão Júnior Bai Li Shen. Após um instante, a voz envelhecida de Tai soou, sim, partir está bom. Partir está bom. Foi a mesma reação de quando ele mandou Bai Li Shen embora mais cedo. Uma luz azul envolveu Li Fan, e então sua figura desapareceu. Em frente ao palácio de Tai, o silêncio reinou novamente por um longo tempo. Após um período indeterminado, um ruído estranho quebrou a tranquilidade. Zzz. 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 Era como o som de uma espada rangendo constantemente contra uma pedra de amolar, e também como de uma serpente gigante trocando de pele. Cada vez que esse som ocorria, inúmeras sombras de espadas surgiam do vazio e empalavam a criatura híbrida de tartaruga e serpente. Boom! O salão Tai afundou repentinamente, e os membros da criatura híbrida de tartaruga e cobra foram retraídos à força. As duas serpentes negras em sua cabeça e cauda soltaram uivos dolorosos enquanto se contorciam e retornavam ao salão Tai. Dor. Dor. Anúncios do Pub Futuri. A voz envelhecida e insana de Tai trovejou por todo o Palácio Celestial da Água das Nuvens. Prédios envoltos em névoa branca pareciam responder com diversos sons horripilantes, que ecoavam continuamente. As sombras virtuais da espada se intensificaram como uma chuva torrencial. Rugido. Finalmente, a figura da criatura híbrida de tartaruga e cobra desapareceu. Restava apenas o salão Tai vazio, junto com a floresta de espadas cada vez mais vasta, testemunhando silenciosamente o sofrimento eterno de Tai. No mar de Kong Yun. A visão de Li Fan ficou turva, e ele sentiu como se tivesse retornado ao Oceano Azul. No entanto, ele já havia deixado a área central das ruínas do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Ao perceber a posição de Sikon Yi e Bai Li Shen, Li Fan ativou a técnica da sombra perseguida, seguindo-os de perto. Ao mesmo tempo, a intenção assassina sem forma, anteriormente adormecida, foi subitamente ativada.
Sikun Yi e Bai Li Shen encontraram resistência imediatamente, o que fez com que sua velocidade diminuísse consideravelmente. Entretanto, a velocidade de Li Fan continuou a aumentar. A distância foi diminuindo cada vez mais, e em pouco tempo, suas figuras tornaram-se vagamente visíveis. O que exatamente vocês são? Eu já lhes entreguei o mapa da água das nuvens, então por que ainda estão nos perseguindo? Soou a voz irritada de Sikun Yi. Li Fan não respondeu, apenas acelerou o passo. Você está realmente passando dos limites. Diante da situação, Sikun Yi desistiu de fugir e se virou para confrontar Li Fan. Raios de energia dourada em forma de espada surgiram ao seu redor, um após o outro, serpenteando como um dragão. Com um golpe certeiro de Sikun Yi, sob a ativação do Ki da espada, eles avançaram em direção a Li Fan como uma multidão de dragões voadores. Quanto a Bai Li Shen, ele havia usado alguma técnica secreta e sua velocidade aumentou repentinamente várias vezes, tentando fugir em direção a uma ilha distante. Você está tentando usar o mesmo truque de antes? Está planejando usar a matriz de teletransporte da ilha para retornar à Ilha dos 10.000 Imortais? Não é uma má ideia. É uma pena, eu estava preparado para isso. Li Fan os observava atentamente, seus olhos brilhando com uma luz inexplicável. Anúncios do Pub Future. Desde que soube por Jiao Xiuyuan que Sikun Yi e Bai Li Shen frequentemente agiam juntos, Li Fan comprou ferramentas mágicas específicas no Reino Profundo Celestial para lidar melhor com eles. Por exemplo, um escudo rodeado de chamas surgiu diante dele, bloqueando toda a energia dourada da espada de Sikun Yi. Escudo da chama vermelha, 350 pontos de contribuição. Teve um efeito inibidor natural sobre o Ki da espada de atributo dourado de Sikun Yi. Li Fan também pegou uma corrente preta de seu anel de armazenamento. Uma das extremidades da corrente tinha como alvo Sikun Yi, enquanto a outra extremidade tinha como alvo Bai Li Shen. Com um leve movimento, a corrente negra se estendeu rapidamente, como um raio, unindo Sikun Yi e Bai Li Shen. A corrente apertou-se subitamente. Bai Li Shen, que tentava desesperadamente escapar, foi abruptamente puxado de volta em direção a Sikun Yi. Corrente de aprisionamento da alma. Li Fan gastou 958 pontos de contribuição para que um artífice da fundação da Aliança dos 10.000 Imortais o criasse especialmente. Uma vez que os dois estavam conectados pela corrente, eles não conseguiam se afastar muito um do outro. Finalmente, observando os dois prisioneiros acorrentados juntos, Li Fan iniciou uma série de formações. A formação de fogo roxo da madeira azul. Um total de 1.500 pontos de contribuição. Era incrivelmente poderoso. Uma vez ativado, podia reduzir a cinzas um cultivador médio no estágio de condensação de Ki em instantes. Li Fan permaneceu inexpressivo e ativou a formação, envolvendo Sikun Yi e Bai Li Shen. Do momento em que Li Fan bloqueou o Ki da espada dourada de Sikun Yi até o momento em que prendeu os dois com a formação, tudo aconteceu num piscar de olhos. Os dois não tiveram chance de reagir, tornaram-se alvos fáceis e não podiam mais escapar. Quem é você, afinal? Sikun Yi percebeu que cada movimento de Li Fan era extremamente preciso, deixando claro que ele havia planejado tudo isso desde o início. Agora ele não conseguia deixar de estar perplexo. Li Fan não respondeu. Em vez disso, usou sua técnica de ligação de insetos para controlar Bai Li Shen. Ignorando as maldições de Sikun Yi, Li Fan ativou a formação, queimando Sikun Yi. Anúncios do Pub Future. Ah! Em meio aos gritos de agonia, Sikun Yi se transformou em cinzas. No entanto, não havia nenhum fenômeno peculiar no céu. Em seguida, exatamente como Li Fan havia previsto, a cena se desenrolou. Um fantasma tênue apareceu lentamente ao lado de Bai Li Shen. Depois de se contorcer por um tempo, o fantasma gradualmente assumiu uma forma sólida. Sikun Yi havia ressuscitado. Li Fan apertou os olhos e ativou a formação mais uma vez. Os lamentos continuaram. Sikun Yi morreu mais uma vez. Após essa ressurreição, seu cultivo caiu do estágio final de condensação de Ki para o estágio intermediário de condensação de Ki. Li Fan pareceu entender alguma coisa. Chamas roxas irromperam, e Sikun Yi enfrentou mais uma rodada de morte. Sikun Yi passou de proferir palavrões a implorar por misericórdia, e depois a suplicar em meio a lágrimas de agonia. Mas Li Fan permaneceu impassível. Sikun Yi era enigmático e possuía meios extraordinários de autopreservação. Roubar dele o mapa da água das nuvens, que valia 100.000 pontos de contribuição, já o havia transformado em um inimigo mortal. Mesmo que Li Fan não conseguisse arrancar seus segredos dele à força, não havia como deixá-lo ir. A formação Blue Wood Purple Fire foi ativada repetidamente. Em pouco tempo, o nível de cultivo de Sikun Yi havia caído para o estágio inicial de condensação de Ki. O desespero era evidente em seu rosto. Ele desmaiou, implorando a Li Fan que o poupasse.
Para salvar a própria vida, ele optou por revelar seus segredos a Li Fan. Li Fan escutou em silêncio, com a expressão impassível. Por fim, chamas roxas brilharam. Após morrer 3 vezes seguidas, Si Kung Yi não conseguiu mais ressuscitar. Quanto a Bai Li Shen, após a morte definitiva de Si Kung Yi, ele se transformou em pó e desapareceu completamente deste mundo. No local onde Si Kung Yi desapareceu, um símbolo preto pairava silenciosamente no ar. Li Fan pegou a ficha e uma informação surgiu imediatamente em sua mente. O portador deste símbolo governará a seita Ladra do Sol. Capítulo 89 E a seita Ladra do Sol. A queda de um cultivador no estágio de condensação de Qi, em comparação com a de um cultivador no estágio de estabelecimento da fundação, foi muito menos espetacular. Não houve demonstrações magníficas do tesouro fundamental, apenas 2 faixas de nuvens carmesim que apareceram repentinamente no céu. O cultivador do estágio de condensação de Qi, Si Kung Yi, que cultivou por 35 anos, foi morto pelo cultivador do estágio de condensação de Qi, Li Fan, na região do Mar de Kongyun. Bai Li Shen, cultivador no estágio de condensação de Qi, após 3 anos de cultivo, foi morto por Li Fan, também cultivador no estágio de condensação de Qi, na região do Mar de Kongyun. Agora eles pereceram, retornando aos céus. Sob as nuvens flamejantes, Li Fan permanecia em silêncio, mexendo no token ladrão do sol que tinha na mão. Após um longo tempo, ele reprimiu a ganância que crescia dentro dele. Um tesouro notável, mas não é para mim. O token ladrão do sol era o tesouro supremo da seita Ladra do Sol. A seita Ladra de Sóis era uma seita secreta que existia desde os tempos antigos. Ao contrário de outras seitas que fundavam escolas e aceitavam muitos discípulos, a seita Ladra de Sóis não tinha uma base fixa e geralmente contava com apenas um discípulo por geração. Como resultado, quando a grande calamidade assolou o mundo, outras seitas sofreram um banho de sangue, mas isso teve pouco impacto na seita Ladra do Sol. O motivo pelo qual a seita Ladra de Sóis sobreviveu por milhares de anos com apenas um discípulo em cada geração, mantendo sua herança, deveu-se em grande parte à sua técnica de cultivo única. Técnica de roubo do sol. Esta técnica permitia a criação de um clone especial usando o sangue de alguém e alguns materiais específicos. Ao contrário das técnicas de clonagem comuns, este clone possuía aparência, aura, alma, nível de cultivo e reino únicos, bem como sua própria sorte e destino. Esse clone poderia ser tratado como uma pessoa completamente diferente. Além disso, ao criar um clone, se ossos de cultivadores falecidos ou o sangue de um vivo fossem adicionados, isso poderia remover alguns dos talentos inatos, sorte ou outras características do alvo, enxertando-as no clone. Anúncios do Pub Future. Contudo, isso por si só não demonstrou todo o poder da seita Ladra de Sóis. A técnica de roubo do sol, quando combinada com o token de roubo do sol na mão de Li Fan, constituía sua forma completa. Este token ladrão do sol foi forjado por Si Kung Yi, o discípulo da 38ª geração da seita Ladra do Sol, milhares de anos atrás. Ela havia testemunhado a grande calamidade, onde inúmeros cultivadores se massacraram uns aos outros como formigas. Assustada, ela desejava profundamente encontrar um método perfeito de autopreservação. Após mais de 100 anos de pesquisa e exploração meticulosas, ela finalmente criou este token ladrão de sóis. Suas utilidades eram infinitas. Possuía um amplo espaço de armazenamento. Após uma cerimônia de sacrifício, o token podia ser transferido livremente entre o mestre e o clone, ignorando as limitações de espaço. Mais importante ainda, usando a técnica de roubo do sol, ela transferiu a essência vital de seu clone e até mesmo seu verdadeiro eu para este objeto. Enquanto o token permanecesse intacto, mesmo que o mestre e o clone fossem mortos, eles poderiam reconstruir um novo corpo consumindo o sangue armazenado no token, efetivamente ressuscitando. Em termos simples, após a conclusão da técnica de cultivo, o que era visto por pessoas de fora, fossem elas o mestre ou o clone, era apenas uma casca vazia. O token ladrão do sol era a verdadeira essência. Após ser modificada por Si Kung Yi de uma forma não convencional, a técnica tornou-se um tanto heterodoxa, mas eficaz. Ao longo de milhares de anos, com a ajuda dessa técnica bizarra, os discípulos da seita Ladra de Sóis sempre conseguiram escapar de qualquer situação perigosa. Assim, a seita Ladra de Sóis sobreviveu por milhares de anos sem ser extinta, até que Si Kung Yi encontrou uma anomalia extraordinária como Li Fan, capaz de distorcer o tempo e o espaço. A técnica de roubo do sol estava longe de ser perfeita e apresentava algumas desvantagens fatais. Por exemplo, era necessário haver uma certa distância entre o corpo principal e o clone. Quanto mais distante o clone estivesse do corpo principal, mais seu poder diminuía. Se a distância excedesse o limite, o cultivo do clone cairia ao mínimo, tipicamente no estágio inicial de condensação de Qi. Anúncios do Pub Future. Outro exemplo era que, devido à sua essência vital estar ligada ao objeto, quando um discípulo da seita Ladra de Sóis morria, uma porção de sua alma remanescente ficava presa dentro do objeto, sem poder escapar.
Essas almas remanescentes frequentemente preservavam algumas memórias cruciais de suas vidas passadas. Em momentos de crise, essas memórias poderiam ser liberadas contra os inimigos pelo mestre do Tolkien. O sentido divino de Lifan penetrou no Tolkien ladrão do sol, e embora o espaço de armazenamento fosse vasto, estava vazio, exceto por Sikon e outra alma indistinta que vagava por lá. Seu sentido divino transformou-se em uma mão gigante, agarrando essas duas almas errantes e mergulhando em suas memórias remanescentes. Após muito tempo, Lifan finalmente entendeu por que a seita rouba-sóis, milenar, havia caído em um estado tão desesperador. A origem da situação remonta ao mestre de Sikon e, Sikon Bo. Ao longo dos séculos, a seita ladra de sóis havia superado inúmeras situações perigosas sem sofrer danos, o que os tornou cada vez mais arrogantes. No entanto, Sikon Bo levou essa audácia ao extremo. Em um continente distante, quando Sikon Bo, que havia alcançado o estágio de estabelecimento da fundação, ficou insatisfeito com um clone que havia refinado anteriormente, decidiu reunir materiais para um novo. Durante esse período, ele encontrou uma criança de 5 ou 6 anos em uma aldeia remota nas montanhas. Essa criança possuía uma afinidade natural para o cultivo. Sua força era ilimitada e sua velocidade de cultivo era surpreendente. Em uma idade tão jovem, ela já havia aperfeiçoado a condensação de Ki e estava pronta para avançar para o estágio de estabelecimento da fundação. Isso despertou o interesse de Sikon Bo. Depois de observar a criança discretamente por um tempo, ele percebeu que a sorte dela era extraordinária. Toda vez que a criança se aventurava nas profundezas das montanhas para caçar, retornava com diversos tesouros raros da terra e dos céus. Se ele pudesse tirar a sorte da criança, o clone que criaria seria sem dúvida extraordinário. Portanto, Sikon Bo tentou roubar a essência da criança durante a noite, enquanto ela dormia. No entanto, essa criança já havia sido escolhida há muito tempo por uma poderosa figura do Nascen Soul que se aproximava do fim de sua vida. Essa figura sênior estava procurando um hospedeiro para sua próxima encarnação. Normalmente, o processo de possuir o corpo de outra pessoa danificaria de alguma forma a base do alvo. Mas o cultivador do estágio alma nascente, que havia desistido de avançar mais, não queria comprometer suas chances de progresso permitindo que isso acontecesse. Assim, eles escolheram um método extremo, transformar-se em um tesouro celestial, esperar que a criança atingisse o estágio de estabelecimento da fundação e, então, fundir-se perfeitamente com ela. Sim, de acordo com as memórias residuais de Sikon Bo, os humanos podiam ser refinados e transformados em tesouros celestiais. Ou melhor, uma parte significativa dos muitos tesouros celestiais que aparecem no mundo foram transformados a partir de cultivadores caídos. Após a morte de um cultivador, seu dom passava por uma transformação ao longo de incontáveis anos no mundo natural. Com base em suas características, temperamento e na natureza das técnicas que praticaram em vida, eles gradualmente formavam diversos tesouros celestiais que reapareciam no mundo. Em vida, eles não podiam praticar as mesmas técnicas que os outros, e mesmo após a morte, ainda tinham um papel a desempenhar. Essa era a maneira que o mundo encontrava de demonstrar seu respeito pelos cultivadores. Capítulo 90 – Tudo tem uma causa. Lifan já havia visto vários tesouros celestiais no passado. Além da pérola Kangai do mar de Kongyun, havia o galho de dragão retorcido de Kourong e a espada enferrujada Dão Xuan de Dão Xuanzi. Agora, parecia que a maioria delas havia sido forjada pelos cultivadores falecidos do passado. O galho do dragão retorcido focava em absorver e devorar, a espada enferrujada Dão Xuan possuía uma vontade inabalável e podia retardar a ferrugem. Delas, podia-se vislumbrar vagamente a sombra dos cultivadores. Ao descobrir repentinamente os segredos dos tesouros celestiais, Lifan ficou um tanto chocado. Mas, considerando as cenas grandiosas que presenciou durante a incineração do mar, ele se acalmou rapidamente. Aos olhos de Lifan, o conflito entre os céus e os cultivadores havia claramente escalado para um extremo. Com a intensificação do conflito, qualquer ocorrência bizarra era possível. Lifan então prosseguiu examinando as memórias de Sikon Bo. O especialista em almas nascentes já havia se transformado em um tesouro da fundação e possuído a criança como seu hospedeiro. Ele permanecia a maior parte do tempo adormecido e só despertava quando orientava a criança no cultivo ou quando a criança enfrentava situações de risco de vida. Assim, ele não detectou a observação secreta nem as intenções maliciosas de Sikon Bo. Anúncios do Pub Future. Ele só acordou naquela noite em que Sikon Bo tentou roubar o sangue essencial da criança. O especialista em almas nascentes imediatamente se enfureceu. A criança era sua esperança de alcançar a transformação da alma ou mesmo a integração do Dão, e ele não toleraria que ninguém a cobiçasse. Ele revelou sua verdadeira forma naquele instante, transformando-se em um salgueiro verde, com a intenção de matar Sikon Bo. Um era um cultivador de alma nascente transformado em um tesouro celestial, sofrendo uma diminuição significativa de força. O outro, embora ainda estivesse no estágio de estabelecimento da fundação, possuía vários métodos devido a uma herança milenar de uma seita esotérica.
Por um tempo, os dois lutaram ponto a ponto. Eles usaram todos os meios à sua disposição, travaram uma verdadeira batalha e nenhum dos dois estava disposto a recuar. Após uma luta prolongada, ambos sofreram ferimentos graves e começaram a considerar a possibilidade de desistir. Nesse instante, a criança apareceu de repente. Com uma expressão fria, ele olhou para os dois com indiferença, completamente diferente da criança inocente de alguns dias antes. Ele já havia atingido os limites do estágio de condensação de Qi. Contanto que houvesse um tesouro celestial, ele poderia avançar para o estágio de estabelecimento da fundação a qualquer momento. O Salgueiro Verde pressentiu que algo estava errado e quis fugir, mas era tarde demais. Durante seu sono, a criança lhe havia imposto secretamente diversas restrições. Nesse momento, essas restrições foram ativadas repentinamente, e o Salgueiro Verde foi instantaneamente absorvido pela criança. Ao presenciar essa cena, Sikumbo ficou completamente horrorizado e fugiu sem se importar com nada. Anúncios do Pub Future. A criança, apesar de ter acabado de entrar no estágio de estabelecimento da fundação, demonstrava a postura de um mestre marcial. Cada movimento seu atingia os pontos vitais do Sikumbo. Além disso, parecia que ele sabia muito sobre o passado de Sikumbo. Sempre que Sikumbo tentava escapar e se separar de seu corpo dividido, a criança o destruía imediatamente. Os dois se perseguiram até que o corpo dividido de Sikumbo ficou completamente destruído. O corpo principal ficou gravemente ferido e encurralado. Em um ato de desespero, ele optou por libertar todas as almas restantes dos anciãos de sua seita, contidas no Token Ladrão do Sol, para que resistissem por um instante. Essas almas de fato causaram alguma interferência para a criança. Sikumbo conseguiu escapar para bem longe. Contudo, logo em seguida, ele viu um raio púrpura descendo do céu, aniquilando todas as almas. Sikumbo estava completamente aterrorizado e não olhou para trás, correndo descontroladamente. Ele continuou a fugir até chegar a esta área remota do mar de Kongyun, onde finalmente parou. No entanto, seus ferimentos eram muito graves e seu tempo estava se esgotando. Antes de morrer, Sikumbo encontrou Sikun Yi e o tomou como discípulo. Após entregar-lhe apressadamente a técnica de roubo do sol e o símbolo, ele faleceu. Quanto às memórias de Sikun Yi, em comparação com as aventuras emocionantes de seu mestre, elas eram muito mais simples. Anúncios do Pub Future. Ele recebeu a herança da seita Ladra do Sol, mas seu benevolente mestre não lhe deixou quase nada antes de morrer. Cultivar como um cultivador independente era realmente difícil. Até mesmo reunir os materiais para criar um clone era complicado. Então, ele explorou por conta própria até alcançar o estágio de condensação de Qi, e então tomou a decisão crucial de se juntar à aliança dos 10.000 imortais. Após alcançar o estágio intermediário da condensação de Qi, ele começou a coletar materiais e a criar seu próprio clone. Por uma feliz coincidência, ele encontrou um cadáver enquanto explorava o fundo do mar. Sikun Yi teve a vaga sensação de que aquele cadáver era extraordinário, possivelmente pertencente a um poderoso cultivador de sua vida anterior. Assim, ele usou o cadáver como material para criar seu próprio clone, que ficou conhecido como Bai Li Shen. Quando o clone foi criado com sucesso, imagens turvas surgiram em sua mente. Descobriu-se que aquele cadáver fora outrora um discípulo do antigo Palácio Celestial da Água das Nuvens. Quando a grande calamidade chegou, ele ficou gravemente ferido e fugiu do Palácio Celestial da Água das Nuvens, mas não resistiu por muito tempo e acabou perdendo a vida no mar. Milhares de anos depois, Sikun Yi o transformou em um clone. Por meio desse clone, Sikun Yi não apenas obteve uma técnica de cultivo chamada Técnica da Espada de Fixação do Mar, mas também aprendeu alguns segredos sobre o Palácio Celestial da Água das Nuvens do passado. Infelizmente, eram apenas fragmentos, e ele não conseguiu compreendê-los completamente. Além disso, o Palácio Celestial da Água das Nuvens estava oculto há muito tempo por uma grande formação e não era visível ao mundo. Sikun Yi queria explorá-lo, mas era impossível. Mais tarde, ele descobriu que o altamente recompensado mapa da Água das Nuvens estava localizado dentro do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Ele ficou radiante, sabendo que sua oportunidade havia chegado. Ele manteve um olhar atento às mudanças na área central do mar de Kongyun, aguardando a abertura do Palácio Celestial da Água das Nuvens. No entanto, ele não esperava encontrar Li Fan. Sikun Yi só soube que havia sido assassinado quando morreu. Como seu assassino o havia notado? Ele havia aprendido com a lição de seu mestre e agiu com muita cautela. Sentindo a forte resistência na alma restante de Sikun Yi, Li Fan manteve sua expressão calma. Ele invocou o espírito ilusório da chama azul e obliterou completamente as duas almas restantes. Se não fosse por mim, Sikun Yi provavelmente teria conseguido obter o mapa da Água das Nuvens, trocá-lo por 100.000 pontos de contribuição e, em seguida, usar a matriz de teletransporte de longa distância para deixar o mar de Kongyun antes que qualquer outra pessoa pudesse reagir. Não, algo está errado.
Pensando no que havia acontecido em sua vida anterior, Li Fan balançou a cabeça internamente. Na minha vida anterior, muitas pessoas viram Sikun Yi partir sozinho através da matriz de teletransporte. No entanto, ninguém notou Bai Li Shen. Talvez, este deva ser o reflexo de Sikun Yi de uma cigarra dourada trocando de casca. No final, ele provavelmente nunca deixou o mar de Kong Yun. Não há necessidade de enganar o espelho Tianshuan. Basta desaparecer da vista daqueles que cobiçam os 100.000 pontos de contribuição. Um bom método. Talvez eu consiga desta vez. Afinal, a tentação de ganhar 100.000 pontos de contribuição é simplesmente irresistível. Li Fan guardou o token ladrão do sol e voou em direção a uma ilha próxima. Ele queria visitar a ilha dos 10.000 imortais. Essa viagem ao Palácio Celestial da Água das Nuvens havia rendido uma colheita imensa, até um pouco avassaladora. Ele precisava de algum tempo para digeri-la.